Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 7ª temporada e uma longa trajetória aqui no nosso canal, tanto de conteúdo quanto grandes aprendizados, para que possamos trazer muito conhecimento para você de forma gratuita. E você pode nos acompanhar tanto no Spotify quanto no YouTube e consumir o conteúdo da forma que você preferir. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta e eu vou falar sobre o nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções de omnichannel, de comunicação, de como encantar o seu consumidor. E para você conhecer um pouco mais sobre esta solução e como ela ajuda a transformar o seu negócio, eu vou passar um vídeo de oferecimento e já voltamos aqui. Acompanhe de pertinho. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora nós estamos aqui com um convidado muito especial. Estávamos aqui nos bastidores em uma resenha, relembrando aonde nos conhecemos. Não vou falar os anos, porque entrega a idade, então a gente pula essa parte. Mas, Leandro, muito obrigado por estar aqui. Profissional de grande relevância para o nosso mercado, uma carreira inteira dedicada a transformar a vida dos consumidores. E te convido a se apresentar. Euri, primeiramente, é super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Falando um pouco de mim, bom, eu sou casado, pai de 3 filhos, engenheiro de formação. Comecei então um pouco mais numa área técnica, mas logo me encantei quando foi me apresentada a área comercial. E aí eu segui minha carreira muito nesse viés comercial. Trabalhei em empresas nacionais, trabalhei em empresas americanas e resolvi empreender já faz quase 11 anos. E para mim foi super interessante e principalmente libertador essa decisão, que não foi fácil, de sair de uma empresa americana bem estabelecida e seguir meu próprio caminho e empreender. E hoje, conta um pouco como que é para o Leandro olhar e vivenciar a experiência do cliente. Olha, para mim, Yuri, e essa experiência do cliente assim tem muito a ver até com a minha decisão de empreender, sabe? Quando eu trabalhava nas empresas e na área comercial, eu ouvia muito, questionava bastante, ouvia muito dos clientes, as dores, as necessidades, e em alguns momentos, ou em muitos momentos, na verdade, eu me sentia um pouco limitado para poder atendê-los da forma como eles precisavam, da forma como eles gostariam, da forma como eles me pediam. Então, talvez por isso que eu falo que foi, para mim, um momento um pouco libertador e tomar essa decisão, e empreender e criar a nossa empresa. E quando eu falo a nossa empresa é porque eu tenho amigos e sócios nessa empresa. Foi a partir daí, foi a partir de sentir mais essas dores, essas necessidades, para poder entregar para o meu cliente o que de fato ele precisava e que muitas vezes não era só o que eu podia oferecer onde eu estava. E conta um pouco como que é a história da sua empresa, como ela nasceu, como você batizou, o que significa o nome, que essa é uma curiosidade minha em particular também. É engraçado e não é só sua, é de todo mundo. Muita gente me pergunta a Cinco Solutions, de onde vem, por que nasceu. É interessante. O fundador da Cinco Solutions é o André Migliorelli. A gente se conheceu há muito tempo atrás também, não vou revelar isso, como você colocou aí. Mas ele, na concepção dele, foi que ele queria ter um nome fácil de se falar, de ser reconhecido. Queria que, e ele comenta, que fosse dos primeiros nomes, quando ele participava muito de evento, patrocinava, então queria que fosse dos primeiros nomes a aparecer nesse patrocínio. Então a letra A vem um pouco do nome dele, do André, vem um pouco de ser a primeira letra do alfabeto. E o nome 5 foi, na época criada, eram 5 valores que ele preservava até hoje, né? Ele
na empresa, e daí que vem o nome. E era um nome fácil de falar, A5 Solutions, mas no final A5 Solutions virou A5. Exato. Né? A empresa foi fundada há 14 anos por ele e pelo Flávio Fernandes, e ao longo dessa trajetória, ele começou com uma revenda de tecnologia, e já se tem 15 anos, onde a gente teve que se reinventar ao longo dessa trajetória. Não somos mais um revendedor simplesmente, a gente faz muita coisa, sempre voltada nessa área de atendimento a cliente e de employee experience. Então, e aí que eu vejo um link muito interessante com esse seu projeto, e que você coloca bastante, de conexão de empresa, cliente e com um propósito. Né? Então, vejo muita sinergia com a gente nesse sentido. E hoje, você perguntou como é que está hoje a A5. Uma das coisas que eu mais, da minha responsabilidade, que eu mais gosto de falar e que eu mais gosto que os colaboradores entendam é o propósito da empresa, é o porquê que a empresa existe. Né? Então, sempre provoco isso, sempre questiono os colaboradores o porquê que eles acham que a empresa existe, o porquê que eles trabalham na A5, e tem muito a ver com isso que você coloca de conexão empresa-cliente. Então, hoje, se perguntarem para a A5, e os nossos colaboradores vão saber isso, a gente tem a missão de ajudar as empresas, ajudar as pessoas que estão nessas empresas na escolha e na adoção da melhor tecnologia, da melhor solução de atendimento a cliente, de customer experience e de employee experience para o negócio delas. Então esse é o nosso propósito, é por isso que a gente existe. Como que você ajuda essas empresas a descobrirem quais são essas melhores soluções ou como que elas se modulam e complementam entre elas? Porque muitas vezes a empresa ela tem uma dor, mas ela não sabe qual é a solução dessa dor ou qual é a dosagem certa do remédio. E a gente se depara, eu preciso de um bote, preciso disso, preciso de aquilo, e às vezes ela realmente precisa, ou isso vai resolver a dor do consumidor. Como que você ajuda a empresa a enxergar de fato o que ela precisa para o consumidor lá no final ficar feliz e aumentar o lucro, claro? Boa. Não é uma tarefa fácil, é uma responsabilidade grande que a gente tem. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através dos nossos colaboradores. Então, cada vez mais a gente procura ter colaboradores bem treinados, experientes, capacitados, e que eles têm a responsabilidade, eles sim, a A5 sim, tem essa responsabilidade de conhecer todas essas diversas tecnologias de atendimento a cliente, de employee experience que existem no mercado. A gente consegue fazer isso hoje? A gente não consegue conhecer todas, mas o nosso propósito sim é conhecer muitas delas. E quando eu falo muitas delas, são aquelas, desde aquelas as maiores, as que lideram o mercado, as que são mais inovadoras, as que têm mais market share, mas também aquelas que são de nicho, também aquelas que startups que são criadas todas as semanas. Então é uma responsabilidade grande, não é fácil, mas a gente se provoca todos os dias para conhecer cada vez mais, E é nesse intuito de conhecer cada vez mais essas tecnologias que a gente vem conseguindo atingir o nosso propósito. Muitas das vezes que a gente conversa com os nossos clientes, que a gente conversa com essas pessoas, a gente consegue sim identificar soluções que são próprias para o que eles precisam. Nesse caso, a gente posiciona a solução, faz nossa proposta de valor, vende, sustenta, dá continuidade para eles durante um bom tempo. Né? Mas às vezes, e aí foi uma virada para a gente de chave, que a gente tem que ser sim correto nesse sentido, que algumas vezes a gente identifica que aquela solução, eu não represento aquela solução, eu não vendo aquela solução, eu não suporto, eu não sei fazer isso, mas é o melhor caminho para ele. Então, a gente para por aí, fala, olha, Ori, a solução que você precisa, para essa dor que você quer, para resolver esse problema que você tem, é essa daqui. Mas eu paro aqui, porque eu não consigo avançar. Eu não represento essa tecnologia, eu não vendo essa tecnologia, não vendo essa solução, não suporto, não sustento, mas o seu caminho eu acredito que seja aquele. Então, é um pouco do nosso propósito esse. Então, a gente tem que sim entender dessas diversas tecnologias para poder posicionar o melhor para o nosso cliente. E hoje esse consumidor ele está cada dia mais exigente, tanto falando de consumidor B2C ou B2B, diversos mercados, mas como você enxerga quais são essas tendências ou como encantar esse consumidor agora em 2023, um cenário pós-pandemia, um cenário que está mudando muito rápido? Não é uma tarefa fácil. Não. Porque depende do mercado, depende da quantidade de clientes, perfil, etc. Eles são diferentes. E cada vez mais a expectativa de experiência desses clientes é maior. Então, a gente entende que a gente consegue se posicionar como um provedor de soluções de Customer Experience e Employee Experience. A gente acredita muito que o segredo não está só na gente
prover experiências para os clientes Sim. dos nossos clientes, né? A gente acredita que isso é fundamental. Tem várias formas de fazer isso, diferentes formas, e esse acho que é o complexo, porque nem sempre o que para mim é uma experiência boa, para você é uma experiência boa. Mas além da gente ter que ir atrás de melhorar a experiência do nosso cliente, prover experiências positivas, boas, satisfatórias, a gente trabalha muito a questão também do employee experience. Então, os colaboradores que estão nesses nossos clientes, eles também têm que estar felizes, satisfeitos com as ferramentas, com os processos, com as soluções que a gente vende e implementa nessas empresas. Então, acho que o segredo, e aí eu entro muito numa questão, talvez, não sei se um pouco nova, mas de business experience. Quando a gente tem essa balança dos colaboradores felizes e os clientes dos nossos clientes felizes, eu acho que a gente atinge aí linkado ao propósito da empresa, acho que a gente atinge uma maturidade muito legal com os nossos clientes. Esse é um ponto muito importante que você colocou, que é o cuidado do cliente interno e o cuidado do cliente externo. E as duas coisas precisam estar muito bem equilibradas. Colaborador insatisfeito não faz cliente satisfeito. E isso já foi provado, comprovado, e a tecnologia pode ajudar muito essas empresas a olhar esse cliente interno que vai prestar esse serviço para o consumidor final. Esse é um ponto muito importante. E hoje, como você avalia as tendências para dentro das empresas? Falando de jornada do colaborador, que é um tema que ainda está incipiente, poucas empresas estão, de fato, cuidando de verdade dos seus colaboradores. Isso é bastante interessante. A gente, há 2 anos atrás, a gente adotou o mindset ágil na empresa. Isso a gente já percebe que fez uma boa diferença de cultura dentro da 5. E a gente também reestruturou a empresa em unidades de negócio. Então, a gente está dividido em 5 unidades de negócio. Cada unidade de negócio tem seu propósito, tem sua proposta de valor. Então, a gente tem a unidade de negócio de Omnichannel e CRM, a de Analytics, a de Infraestrutura e Cloud, a de Employee Experience. Então, a gente tem... dentro dessas estruturas de atendimento para os nossos clientes, a gente conseguiu fazer com que a gente entregasse um valor maior para eles e sempre inovando, sempre trazendo coisas diferentes para eles. Então, eu acredito que a mudança de mindset na empresa da 5, essa reestruturação, fez com que a gente conseguisse entregar mais valor para os nossos clientes. E dessa forma, eu acredito que a gente esteja sendo muito bem sucedido nesse sentido. Com certeza, Leandro. E quem quiser ingressar nessa área, quem quiser investir em tecnologia, um profissional que está em dúvida ali para que caminho ele vai, quais são as dicas do Leandro? Olha, boa pergunta. Eu acredito que, acho que a maioria deve fazer isso, estudar sempre. E estudar não é só fazer um colégio, uma faculdade, é estar sempre indo atrás de conteúdo. Por exemplo, aqui o que você divide de conteúdo com todos, né? Tem que ir atrás de conteúdo, de evento, de podcast, tem que estar sempre aprendendo, entendeu? Então, acho que essa minha sugestão talvez seja uma sugestão mais básica, mas eu também acredito que cada vez mais eu gosto que os meus colaboradores e quem entra na 5 tenha coragem. Eu falo muito isso para eles. Aqui a gente cria um ambiente que é seguro para as pessoas. A gente se propõe a fazer isso. Eu quero que eles se sintam assim. E eu quero que eles tenham coragem, que eles se exponham. Então, o que é esse se expor? É ir atrás de coisas novas, é inovar, é o poder errar e corrigir, é se apresentar para quem é mais introvertido e fazer uma apresentação e propor alguma solução diferente. É sair da zona de conforto. Então, toda vez, isso acho que vale para a vida profissional, vale para a vida pessoal, toda vez que você se expõe, que você sai de uma zona de conforto sua, por mais que você ache que não foi legal, você cresce com isso. Então, acho que essa seria a minha dica. E um case, né? Hoje você comentou, a 5 já tem 14 anos, é uma longa trajetória, eu sei que deve ter inúmeros cases, mas tem algum case que você marcou ali um pouco mais, ou você queira dividir aqui com a gente? Olha, é uma boa pergunta. A gente tem diversos cases para compartilhar. E alguns deles eu não posso falar o nome dos clientes. Não precisa falar o nome do cliente, mas a gente gosta de história. Olha, a gente tem um case que foi bastante interessante, que a gente foi diferente. A gente foi contratado com um propósito, mas acabamos entregando uma coisa totalmente diferente e que foi construído em conjunto com o cliente. Então, e até desse case a gente acabou fazendo uma nova unidade de negócio na empresa, que foi essa parte mais de negócios e de analytics. Então, a gente acabou descobrindo junto com o cliente
que ele acabou querendo comprar uma solução, talvez por estar na moda, porque os concorrentes estavam comprando, mas ele não sabia o que fazer com aquilo. Então a gente começou a trabalhar o cliente, a provocar o cliente, fazer questionamentos para o cliente, e a gente acabou fazendo com que ele não mais quisesse olhar o que estava acontecendo com a empresa no passado, mas olhar para frente, olhar para aquilo, mas por que aqueles clientes estão ligando para mim, quando que eu identifico aqueles atritos que estão acontecendo no meu atendimento, por que ele está falando dessa forma comigo, qual o risco que eu tenho de estar perdendo alguns clientes. Então a gente começou com a solução que ele comprou e não sabia muito o que fazer, acabou dando insights de negócio para eles, que foi assim super bem reconhecido pelo lado do cliente. E esse negócio e essa entrega que a gente fez acabou fazendo com que a gente fechasse outros negócios com ele, se posicionasse de uma forma diferente com esse cliente, que atualmente é um dos principais clientes nossos e que tende a ser nos próximos anos, em função de uma coisa assim bastante diferente, vamos dizer assim. Diferentes. Mas é uma oportunidade, ou seja, analisando a dor, pode seguir ali por vários caminhos diferentes e apresentar esses caminhos para o cliente é muito importante. E essa construção, ela acaba sendo riquíssima quando a gente coloca ali todas as mãos, todas as forças, todos os propósitos, né, juntos, para a gente trazer aí, como você falou, um case belíssimo que gerou até um novo pilar dentro da empresa. Exato. E sabe, esse desafio que a gente tem diário não é simples, não é fácil de eu colocar para os colaboradores, mas a gente tem uma tarefa e que a gente vai ter por um bom tempo. Eu acho que a gente, indo com esse propósito de sempre estar ajudando as pessoas nessa escolha, nessa adoção da solução de Customer Experience, de Employee Experience, a gente tende a perpetuar a empresa entendeu? A gente já transformou muito o nosso negócio, tem quase 15 anos de empresa. A gente nasceu como uma revenda, hoje é uma empresa totalmente diferente. A gente nasceu com um modelo de negócio de revenda, hoje é um modelo por consumo, por receita recorrente, modelo SaaS. Então a gente também teve que se readequar como empresa, como gestão financeira da empresa. Mas eu acho que a gente está num caminho super certo. O espírito da empresa é inovador. A gente eu falo dessa coragem porque a gente também não tem medo de enfrentar as coisas que vêm pela frente. Muita coisa vai mudar, a gente sabe disso. E a gente se sente preparado e cada vez mais eu quero trazer mais gente boa para a empresa. Perfeito. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação. E te convido às considerações finais, uma mensagem, um dizer para aqui quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Obrigado, Lia. Bom, eu aconselho você que está ouvindo a gente perguntar para você mesmo se você sabe o propósito que a empresa que você trabalha, qual que é o propósito da empresa que você trabalha. Se você não souber, procure saber. Se você sabe, veja a sua identificação com esse propósito. Eu acho que isso é fundamental para que você seja feliz na sua empresa, para que a sua empresa seja feliz com você e para o que ela faz e o que ela entrega para os clientes dela, também eles estarem felizes com isso. Então, eu diria que vá atrás desse propósito. E também, de novo, tenha coragem. Tenha coragem de se expor, tenha coragem de fazer coisas que você não está acostumado a fazer, saia da sua zona de conforto. Não vai ser legal a primeira vez, não vai ser legal a segunda vez, mas você vai ver que você vai crescer demais com isso, profissionalmente e pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado pelo conhecimento, pelos ensinamentos e por estar aqui hoje com o nosso podcast Comitê de Clientes. Eu que agradeço, obrigado. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que eu te convido a seguir os nossos canais no Instagram, no Face, no LinkedIn e também os canais que estão hospedados nos episódios do podcast, que é o YouTube e no Spotify. Eu sou Euriália Voidella, mais uma vez muito obrigado para você que nos acompanha e te espero no próximo episódio. Pessoal, tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.